você junto comigo, ore para que Deus abençoe a vida da Mônica. Eu sei que Deus já abençoou, já derramou a glória e a graça dele sobre a vida dela. Mas que nenhum impedimento venha acontecer hoje nessa noite nas nossas vidas, nem na sua vida. Senhor, nós colocamos a vida da tua filha, da tua serva nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem a guiado debaixo das tuas mãos poderosas, com o teu carinho, com o teu cuidado soberano, dia após dia. E eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor já a capacitou. Então, nesta noite, eu quero lhe pedir, Senhor, quebre as barreiras, as dificuldades, todo impedimento que venha aqui, queira se levantar contra as nossas vidas e contra a vida da tua filha. Que nada impeça de que sua palavra seja ministrada. Os louvores forem entoados, Senhor. E eu acredito que nós estamos preparados para recebermos o alimento do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sem mais delongas. Você pode tomar o seu lugar, queridos. Fico muito agradecida pelo convite. É uma grande honra que a nossa agenda tenha se encaixado. Quero agradecer primeiramente a minha liderança, por mais que o nosso pastor presidente das nossas igrejas, e também o meu pai, ele além de ser meu pastor, é meu discipulador principal, depois de Cristo, é cara e tem a minha discipuladora, mas também meu pastor, ele também é o meu pai, está aqui comigo e está a minha discípula, uma das minhas discípulas. Eu tenho 9 discípulas, ela é uma das que hoje está comigo, me acompanhando, sempre que eu viajo, para qualquer lugar que eu vou, eu levo uma discípula, alguém me acompanha, para eu nunca viajar sozinha. A palavra de Deus fala que não é bom que a pessoa esteja só. Isso não vale só para o casamento. Nós queremos, que é muito bom, né, por várias situações. Louvor foi uma bênção, né? O heavy metal super assim, abençoado, né? Fala para a pessoa do seu lado, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita nessa noite. Mas tem você. Dê um aplauso para essa pessoa que está do seu lado. Queria agradecer a liderança também dessa igreja, o pastor que está viajando, ele entrou em contato comigo, falou que estaria fora, que o Senhor realmente abençoe a todos vocês. Fomos muito abençoados com o louvor, com o teatro, Deus já falou conosco. Se nós fôssemos embora agora, eu tenho certeza que Deus já teria falado com você, não é verdade? Foi muito impactante tudo, desde o momento do louvor, talvez não seja o seu estilo preferido, mas a palavra de Deus fala que o Senhor está no meio dos louvores, independente do estilo que seja, amém? E se você gosta, se você aprecia, que o Senhor continue te abençoando muito mais. É uma honra conhecer o pessoal que eu não conhecia. E o pessoal do teatro também, que bênção, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E coube a mim, então, trazer a palavra, né? Achei o tema muito, muito bacana, principalmente que fala que à medida que você é transformado, que você é curado, a partir do momento que você é resgatado, a partir do momento que você tem o Senhor Jesus, agora você também tem que resgatar a outros, curar a outros e trazer libertação para outros. E às vezes no mundo que nós estamos vivendo isso é muito difícil, porque o mundo que nós vivemos é individualista, o mundo que nós vivemos é egoísta, o mundo que nós vivemos ninguém está preocupado com ninguém, o teatro falou muito sobre isso. No mundo que nós estamos vivendo, você tem que ser melhor que todos os outros. Hoje nós temos uma situação bem delicada nas questões dos gêneros, hoje que a sociedade tem falado muito a respeito disso. Se você viaja para fora do país, em alguns países que eu fui, já estive ministrando, hoje os países e as pessoas são totalmente frias, em algumas regiões, principalmente Estados Unidos e Europa, hoje no Japão também, as pessoas não conhecem a Deus. Eu estive em missão no Japão, as pessoas nem conhecem a história de Jesus, as pessoas nem ouviram falar de Jesus, num país de primeiro mundo, onde a tecnologia é uma das melhores. E hoje você vem dentro do Brasil, você está numa realidade brasileira, você tem a Bíblia como o seu manual de vida, como o seu estilo de vida, e as pessoas estão dentro da igreja, nasceram muitas vezes num lar cristão, mas não conhecem a Cristo. Pergunta para a pessoa do seu lado, você conhece a Cristo? Porque você conhecer a história de José e Maria, conhecer de Jesus, e agora principalmente vai vir o Natal, e todos vão falar muito a respeito disso, é muito bacana. O Brasil é um país, né, que nós estamos querendo que vai mudar essa questão do catolicismo, mas ainda tem uma vertente muito religiosa. E você hoje vive numa cidade
em que você conhece a Cristo, às vezes só de ouvir falar, que está dentro de uma igreja, porque talvez os seus pais são da igreja, talvez você veio na igreja por convite de alguém, talvez você está aqui hoje à noite por convite de alguém, e talvez você não tinha nada para fazer hoje à noite, então você falou, então eu vou lá na igreja. Mas muitas vezes nós não conseguimos resgatar ninguém, porque antes nós não somos resgatados. Pergunta para a pessoa do seu lado, quantas pessoas você trouxe para Cristo esse ano? Porque é muito legal nós simplesmente virmos para a igreja, você ter uma devocional com Deus, mas se a sua vida fosse de fato transformada, então você transformaria outras vidas. O teatro aqui é muito, quando falou a respeito da morte, eu tenho um testemunho, há 15 anos atrás, faz muito tempo, já faz 15 anos isso também, 15 anos, e eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 30 anos, olha que bênção, né? Glória a Deus. Eu sempre falo, 30 anos com cara de 18. Não tenho cara de 18. Mas, quando eu tinha 15 anos de idade, tive uma parada cardíaca, estávamos indo de férias, saindo com a nossa família. Desci do carro, assim que eu desci do carro, coloquei meus pés no chão, tive uma parada cardíaca, caí morta nos braços da minha mãe. Meu pai estava estacionando o carro, ele está aqui como prova. Veio para ver o que estava acontecendo, já estava caída. Minha mãe já havia pego o meu corpo ali, o corpo já tinha enrijecido, coloração esverdeada e toda a mudança de cor que o corpo tem automaticamente. Perdi o pulso e tudo isso que você já sabe que acontece quando uma pessoa morre. E naquele momento, no meio de toda aquela situação, nós estávamos na praia e ali a situação, faz o que agora? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que fazer nessa hora? E nesse momento, graças a Deus, e não é porque meu pai é pastor, não é porque o seu pai é líder, não é porque você é líder, não é porque você tem um cargo na igreja que às vezes vai te salvar de alguma coisa, mas é pelo sangue de Jesus. E naquele momento, a minha família, nós somos em 3 filhas mulheres, e eles decidiram então começar a orar para expulsar o espírito de morte, e ali prosseguiram orando por vários e vários minutos, e depois de muito tempo, eles oravam tão alto que as pessoas que estavam instaladas ali no prédio de férias começaram a descer para ouvir o que estava acontecendo por conta do tumulto, e o barulho que eles começaram a orar, levantar suas vozes para começar a orar. E diz a minha família, meu pai, isso aqui depois você pode tirar todos os detalhes com ele, eu não vi, né? Não estava lá para ver, glória a Deus por isso, mas eles contando falam, e aconteceu outras circunstâncias, mas como o tempo, né, já está bem escasso, depois de toda aquela situação, orando e clamando ao Senhor, depois de 45 minutos, Deus resolveu devolver a vida. Então, se você está hoje aqui, é porque Deus tem um propósito. Fala para a pessoa do seu lado, Deus tem um propósito na sua vida. Eu nunca tinha me desviado, eu era muito nova, 15 anos de idade, e desde então, quando Deus me devolveu a vida e houve toda essa situação, eu falei para o Senhor que a minha vida seria completamente dele. Fiz faculdade, sou formada em Química pela Universidade Estadual de Londrina, decidi que era importante ter uma faculdade, sou formada também em Teologia, não que isso mude alguma coisa a respeito da Bíblia, mas hoje a sociedade, eu tenho ido para muitos lugares, e as igrejas hoje, elas simplesmente têm buscado coisas para preencher o coração e esquecem de Deus. Hoje a sociedade está carente de Deus, foi falado aqui no louvor. A sociedade hoje está carente de uma pessoa que tem um padrão cristão. Hoje nas universidades, se você estuda ou se você está no colegial ou numa escola, hoje a sociedade está carente de um jovem que se posiciona. Quando eu estava na universidade, tive a matéria de psicologia da educação, e nessa matéria o professor ateu, e eu não tenho nada contra os ateus, começou então a ir contra o cristianismo e as pessoas que criam no criacionismo e assim por diante. E aula após aula, aquele professor falava palavras de baixo calão para as pessoas que criam no cristianismo. E depois de um certo tempo eu comecei a ficar invocada, porque ele estava ofendendo a minha fé. Eu respeito, hoje a sociedade tem propagado uma propaganda enganosa a respeito do respeito, mas é uma propaganda enganosa porque eles estão querendo forçar na sua mente para que você aceite qualquer tipo de situação. E a Bíblia é totalmente contra isso. Nós
respeitamos no sentido porque é um ser humano, mas nós não podemos ser coniventes com as atitudes. E ali aquele professor, aula após aula, ofendendo o cristianismo, e ofendendo, ofendendo. E eu sempre pensava, mas se eu falar alguma coisa, eu posso ser reprovada e nunca mais sair da UEL, vou ter que mudar de faculdade, mudar de curso. E um dia eu estava invocada, e o professor falando, eu levantei as mãos, eu falei, professor, eu posso fazer um comentário? Ele falou, pois não. E eu falei, olha, da mesma forma que o Senhor exige respeito por você não crer e pelo ateísmo, e tudo mais, eu como pessoa, como ser humano que sou, eu tenho que respeitar o seu posicionamento. Mas da mesma forma que eu respeito, eu exijo respeito na questão da minha religião, naquilo que eu creio, naquilo que é a minha fé. E eu pergunto para você, se alguém hoje te desafiasse na sua fé cristã, você aceitaria o desafio? Se você vai para países no meio juntamente com os árabes e onde você tem toda a parte de muçulmanos, eles te desafiam a ver se a sua fé é válida. Lá, especialmente, juntamente nós estávamos conversando com o pastor Ed Liu, e onde você está na China, eles simplesmente entram dentro das igrejas. Hoje eles passam um facão no pescoço do pastor ou de quem que estiver ali, para que venha parar as igrejas. E depois de um tempo, a fé dos cristãos eram tão fortes, tão intensas, que literalmente o Espírito Santo vinha e ele selava de novo aquela pessoa que havia sido cortada aqui a garganta. Hoje, dentro da China, o que eles fazem é arrancar a cabeça e cortar todas as partes do corpo, separam e jogam longe, porque eles creem que o Espírito Santo pode restaurar um corpo mesmo sendo decapitado e totalmente destruído. A minha pergunta para você é, a sua fé é tão forte quanto a desses cristãos? Porque nós só vamos poder restaurar as pessoas quando nós estamos restaurados. Você só vai poder ajudar uma pessoa quando você não ficar mais de fofoca com as pessoas que estão do seu lado na igreja. Nós só poderemos receber as prostitutas que vão precisar de ser saradas e curadas, como nós vimos no teatro, a partir do momento que nós, como cristãos, temos um posicionamento cristão de ter uma atitude cristã. Mas se entra uma moça mais bonita na igreja, as outras ficam ofendidas porque ela é muito bonita, e aí começa a inveja por conta da outra. Se entra um rapaz na igreja, as meninas ficam tão alvoroçadas com a carne seca que, meu Deus do céu, não existe cristianismo, existe... nem sei o que existe. Se alguém troca de carro dentro da igreja, mas como que trocou de carro? Por que trocou de carro? Se você fazer uma média dos pastores de leitura da Bíblia dentro do Brasil, eles oram e lêem a Bíblia, isso é uma estatística comprovada no Brasil, eles oram e lêem a Bíblia por 5 minutos por dia. A minha pergunta para você é, você tem conhecido o Deus que você fala que conhece? Estive no Japão, e você chega no Japão e você vai falar sobre Jesus, José e Maria, as pessoas nem conhecem sobre José e Maria, muito menos que através do Espírito Santo, então foi dado a revelação e depois veio Jesus e assim por diante. Será que de fato você tem vivido a fé que você prega? Quantas pessoas, por isso que a minha primeira pergunta foi, quantas pessoas você tem levado para o reino? Porque é muito bacana você vir aqui, sentar, louvar, pular e se alegrar. E na hora que você sai daqui, o WhatsApp rola solto, você falando mal dos irmãos, ou do louvor que você não curtiu, ou do pastor que pregou muito e demorou muito na mensagem, ou da roupa da irmã, ou a pornografia rola solta nos homens. E hoje temos as mulheres vivendo em pornografia. E você hoje conversa com os jovens e os jovens simplesmente estão envolvidos em masturbação de uma forma como nunca escutou na história. Nós estávamos conversando hoje no nosso ministério, nós estamos criando um novo ministério, o ministério de jovens adultos solteiros. Antigamente nós não tínhamos esse ministério, agora nós além de termos esse ministério, nada contra ninguém, hoje eu sou uma jovem solteira, então eu posso falar com propriedade sobre ser adulta solteira, mas hoje você tem, além disso, você tem uma sociedade que está vindo com o divórcio de uma forma como nunca se escutou na história. Hoje a pessoa casa já pensando em separar. Se der errado, a gente separa.
Será que você é a resposta para essas pessoas? Fala para a pessoa do seu lado, eu tenho certeza que você é a resposta para essas pessoas. Mas nós só seremos a resposta a partir do momento que você for completamente curado. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. Se você não conhece muito a sua Bíblia ainda, eu convido você a abri-la. Não tenho nada contra aquelas pessoas que usam a Bíblia no celular, nada mesmo. Você pode, se você tem a sua Bíblia no celular, você pode usá-la desde que você saiba abrir no papel, porque muita gente só sabe, jogar o dedo, para cima e não sabe nem onde fica Ageu, Abacuque, não conhece, nada da Bíblia, nem sabe que livro que existe na Bíblia. Então é bom você abrir a sua Bíblia de papel também. 2 Timóteo 2, versículo 14, de 2 Timóteo 2. Se você não tem a Bíblia, compartilha com alguém que está do seu lado. Versículo 14 diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para te evitem contendas de palavras para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Versículo 18, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém assim mesmo se purificar destes erros, será utensílios para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam ao Senhor. Depois nós vamos continuar lendo. Olha que interessante, versículo 15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Pergunta para a pessoa do seu lado: hoje você seria aprovado ou reprovado por Deus? Vamos fazer uma análise. Se diante da listagem de Deus, agora é uma análise minha, pessoal, se Deus hoje avaliasse se você leu a Bíblia hoje, não foi aqui no culto, você seria aprovado ou reprovado? Faz um check-up na sua mente. Se hoje, mediante a aprovação, fosse necessário que você orasse hoje, tivesse tido um tempo de oração com Deus, você seria aprovado ou reprovado? Se diante de Deus ele falasse assim: a quantidade de tempo que você ficou no celular tem que ser a mesma quantidade de leitura da Bíblia, você seria aprovado ou reprovado? Uma vez eu fiz um teste comigo mesma. Eu gostava muito de assistir filmes, não tenho nada contra aqueles que assistem, desde que você saiba selecionar. E eu assistia muito, literalmente muito. Quando eu falo muito, é muito. Eu assistia um, depois assistia dois, em seguida eu assistia o terceiro. Eu gostava muito de filme. E um dia Deus falou assim comigo: se você se esforçasse tanto, se você estudasse tanto a Bíblia, da mesma forma que você lê, você assiste esses filmes, você seria uma doutora na Bíblia. E aí eu fiz um voto com Deus: a quantidade de horas que eu assistisse filmes seria a mesma quantidade de horas que eu leria a Bíblia. Consegui no primeiro mês? Não. Obviamente que não, porque a leitura que eu tinha era muito menor do que a quantidade de filmes que eu assisti, ainda mais porque um filme é 2 horas, 1h30. Então eu comecei a tentar diminuir o meu vício de filmes. E ali eu comecei a aumentar a minha leitura da Bíblia, até que Deus fosse melhor nessa situação e Deus fosse o primeiro em todas as coisas, inclusive nisso. Você só vai poder ser aprovado diante de Deus, e a palavra de Deus fala: como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Será que você conhece bem a Bíblia? Pergunta para a pessoa do seu lado: quantos versículos você sabe de cor da Bíblia? Pergunta para a pessoa que está atrás de você: quantos versículos você conhece da Bíblia? Vira para trás e pergunta: quantos versículos você conhece da Bíblia?
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus chorou. Como é que você vai transformar a outros? Lá na nossa casa, aqui na cidade, possivelmente não acontece isso, porque aqui é uma cidade mais santa, que já está ganha para Jesus. Aqui essa igreja já conquistou todos os bairros. Mas lá no meu bairro, ainda tem aquelas pessoas de certas religiões que vão na casa de manhã e batem palma, e eles querem discutir a Bíblia com você. Aqui não acontece isso, porque é uma cidade muito santa. Uma vez uma pessoa chegou para conversar comigo e falou assim: Mônica, eu fui para discutir a Bíblia. Então, na hora que eles bateram na porta, eu fui lá porque eu ia defender a Bíblia e tudo mais. E na hora que ele começou a falar, eu comecei a rebater e começou aquela discussão bíblica. E de repente eu comecei a levar uma lavada, porque eu não sabia nada e não sabia como defender a minha fé. Pergunta para a pessoa do seu lado: você sabe defender a sua fé? Porque você só falar que crê é muito legal, bacana. Mas você conhece a Bíblia? A palavra de Deus fala que você tem que conhecer muito bem a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não está sendo aprovado por Deus. Como é que você vai trazer a outros? Aí a palavra de Deus fala ali que no versículo 17, no versículo 18, que tem certas coisas que a linguagem corrói como câncer, e algumas pessoas se desviaram por conta desses falatórios. Pergunta para a pessoa do seu lado: será que você falou mal de alguém aqui da igreja? O irmãozinho entrou na igreja: nossa, mas já está namorando? Meu Deus, mas já trocou de namorada? Fala para a pessoa do seu lado: ninguém quer a sua opinião. Ninguém quer a sua opinião. A Bíblia já está, por si só ela se explica, por si só a Bíblia, ela toda se completa. Você não vai encontrar na Bíblia, se você conhece a Bíblia, se você lê de capa a capa, a Bíblia não tem espaço solto, não tem ponto vazio, não tem nada que deixe de ser explicado, desde que você conheça a Bíblia. Só que hoje o que acontece é que as pessoas querem dar as suas próprias opiniões naquilo que é certo ou que é errado. Ai, não, mas sabe o que é? Não, porque o louvor, não, porque o pastor, não, porque a igreja, não, sabe o que é? Porque aquilo outro, não, sabe o que é? Porque, sabe... Fala para a pessoa do seu lado: ninguém precisa da sua opinião. Ninguém. Ai, o que você achou do louvor? Não achou nada, o louvor é para Deus, não é para você. Ai, eu não gostei da música, do rock, do heavy metal. É para Deus. Se chegou no coração de Deus, querido, quem é nós para falarmos alguma coisa? Ai, a adoração lá, o povo meio que desafinou, né? Não cantou muito legal. Antigamente, muito tempo atrás, na nossa igreja são 5 grupos de louvores. Então, eles fazem um rodízio. Então, principalmente a igreja cresceu. Hoje, como são 30 igrejas, nós tínhamos que gerar novos grupos de louvores. Então, esses 5 ficaram para ficar na igreja mãe, no nosso tabernáculo. E eu tinha o meu grupo favorito daqueles 5, né? Então, quando os outros não cantavam, eu ficava lá meio assim, né? Achava que o Espírito Santo não fluía, eu não gostava. Nossa, mas é aquele dirigente de louvor, porque eu gostava mais dos outros. E aí a unção, eu chegava em casa e falava: nossa, o louvor não foi muito legal, né? Nossa, meu Deus do céu, não estava muito ungido. Nossa, aquele irmão lá desafinou. Eu estava mais preocupada com as pessoas do que em adorar o Senhor. Eu ficava tão assim: nossa, mas essa música... Gente, que música antiga, gente, muda o repertório. Aí um dia Deus falou para mim, eu estava lá angustiada com o louvor que estava tocando, e naquele momento eu saí do culto porque eu estava assim, não estava curtindo nada do louvor. E aí eu peguei, saí e fui no banheiro. E aí na hora que eu sentei no banheiro, eu fui orar, e Deus sabe da sinceridade do meu coração, eu sentei, abaixei a tampa, sentei, e aí eu falei: Deus, como que pode uma situação dessa acontecer, Senhor? Olha que, meu Deus... E Deus falou assim: quem tem que sair da carne é você. Aí eu peço perdão, não peço, eu volto, né? Eu estava dentro do banheiro da nossa igreja, estou falando algo que aconteceu comigo. Porque eu não gostava daquele grupo de louvor, eu gostava dos outros grupos de louvor. Que de fato, um é totalmente diferente uns dos outros.
E então eu decidi pedir perdão para Deus e fui lá. Então, glória a Deus. E aí hoje fiz um voto com Deus que independente do grupo que cante, do louvor que cante, se é assim ou se é assado, se eu gosto, se eu não gosto, se me atrai, se não me atrai, se é meu estilo ou não, eu fico totalmente motivada. E a palavra de Deus fala que as pessoas se desviaram por causa de maus falatórios. Muitas vezes, certas pessoas deixam de vir na nossa igreja, na nossa célula, no nosso grupo, porque nós falamos demais. Se você falar mal de um irmão e a pessoa está ouvindo, ele sabe que você vai falar mal dele também. Meu pai tem ainda uma frase, que ele falava assim, Deus não dá asa à cobra. Fala para a pessoa do seu lado, Deus não dá asa à cobra. Em outras palavras, o que é isso? Deus, Ele sabe o que faz. Se Deus não te deu certas coisas, é porque não é o tempo ainda. Imagina uma cobra voando, peçonhenta, mas tem irmãos dentro da igreja que é cobra. Que não pode acontecer nada, você só vai poder curar alguém, você só vai poder trazer restauração quando você for completamente curado, quando a sua língua for curada. Quando a irmã chegar na igreja, você não ficar assim. Nossa, mas que roupa, irmã, de vir na igreja? Nossa, irmã, mas chegou atrasadinha, né, irmã? Nossa, irmã, não tinha nada. Aí você não fala, você pensa. Aí você vê uma irmã namorando, nossa, mas como que ela conseguiu namorar eles? Meu Deus, sério? Tem que estar dando, certeza, para conseguir esse trem. Eu só falo o que as pessoas pensam. Infelizmente é assim. Se fica grávida, o povo fala também. Nossa, está vendo? Não cuidou, não disciplinou. Meu Deus, porque se fosse a minha filha, cuidado. A palavra de Deus fala que tudo que você lança, a palavra de Deus fala que Deus mesmo, Ele vai requerer todas as suas palavras. Se você falou qualquer coisa contra alguém, Deus vai exigir cada palavra sua de volta. Eu já falei muita besteira na vida. Eu já falei muitas coisas que não era para ter falado, e hoje eu já pedi para Deus cancelar tudo, porque às vezes a palavra de Deus fala que existe a oração do tolo. Às vezes eu te pedi, Senhor, cancela aquela minha oração lá, porque foi a oração do tolo, estava esquecida, perdi a fé, estava desviada, porque tem oração que é do capeta. Ai, Senhor, será que era de Deus mesmo? A palavra de Deus fala, aparta-te da justiça, afasta-se das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos. Vê um rabo de saia na igreja, quer ganhar a irmã para Jesus, não é porque você quer ganhar a irmã para Jesus, é porque você quer casar com a irmã. Olha que benção. Não, vou converter. Lá tinha umas pessoas na nossa igreja que vinham conversar comigo, Mônica, eu vou ganhar para Jesus. É? Você vai esperar quanto tempo para saber se a pessoa de fato virou crente? Porque não é porque só levantou a mãozinha lá para Jesus. Não, eu estou namorando, mas vou ganhar, vou trazer para a igreja. Julgo desigual. Foge das paixões da mocidade. Será que a pornografia tem estado no seu celular? Será que as suas conversas... E aí, anjo? E aí, capeta? Você tem que responder um negócio assim. Que é o capeta do outro lado, não é possível. É ou não é? Hoje nós temos outra situação, que agora é a questão do gênero. Né? Você nem pode mais falar muito, porque senão as pessoas ainda podem ir contra você. Ou você decide viver pela Bíblia e morrer por ela, ou você decide deixá-la. Quantas pessoas você tem um impacto positivo da Bíblia? Lá no seu serviço, quantas pessoas pedem oração para você porque reconhecem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Quantas pessoas na sua faculdade sabem que você é cristão e pedem oração para você porque você é um homem ou uma mulher de Deus? Quantas pessoas na sua família reconhecem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Quantas pessoas dentro da casa, os pais reconhecem que são padrão de Deus? Porque vir aqui na igreja, levantar a mão, show de bola. Na hora que chega em casa, o pai fala para lavar a louça, não lava. O pai fala para chegar até o horário, não chega. A mãe fala para fazer aquilo, não faz. Cola na faculdade que nem um trem que não conhece o estudo. Depois quer que Deus abençoe. Deus não abençoa o que é errado e que é ilegal, o que é antiético. Você pode até passar trapaceando os outros. Você pode até conseguir uma promoção trapaceando alguém no seu serviço. Você até pode chegar até um lugar.
manter-se nessa posição vai ser bem difícil. Muitas pessoas, por favor de Deus, por graça de Deus, Deus te leva a um posicionamento. O que vai te manter nessa posição é o seu caráter, a sua fidelidade, aquilo que você é em Deus. Será que as pessoas no seu serviço, na hora que chega 5h30, você já está parando o serviço? Que crente é esse? A palavra de Deus fala, dê a César o que é de César. A palavra de Deus em Gênesis fala que o homem, ele teria que trabalhar para ganhar o seu salário. Você tem que trabalhar. O trabalho é de Deus, o trabalho não veio do diabo. Quem titulou o trabalho foi Deus. Aí chega no serviço, 8h10, o patrão não está aí, vamos ficar na internet, não dá nada não. O que acontece é que depois, essas pessoas, os seus amigos estão vendo que você leva um título de crente, e é por isso que eles não se convertem pelo seu mau testemunho. Então você vai poder transformar alguém a partir do momento que você é transformado. Se alguém fala para você colar, você primeiro tem que ser transformado. Eu não vou colar porque Deus me chamou para ser cabeça, e eu não vou me rebaixar aquilo que é errado. Qual que é a diferença entre um político que roubou 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, nem sei quanto dinheiro que roubou, para você que trapaceia e o seu professor na faculdade? Qual que é a diferença de um político que roubou o Brasil inteiro e você que mente para os seus pais? Qual é a diferença entre você que tem mentido para a sua liderança e um político do Brasil? Qual que é a diferença entre um político que roubou a sociedade? Qual que é a diferença de um pedófilo a você que não lê a Bíblia, que fala que ama Deus e é tão mentiroso quanto? Qual que é a diferença de um político que roubou o Brasil e a sociedade e você que fica vendo pornografia falando para os outros que vivem em santidade? Qual é a diferença de um político mentiroso e você que tem sexo com a sua namorada? É a mesma coisa. É tão mentiroso quanto, não é ético da mesma forma. Você só vai poder mudar alguém quando primeiro você for transformado. A pergunta é, você tem sido transformado para poder transformar alguém? Um leproso não pode trazer a cura para um outro leproso. A palavra de Deus fala, eu vou finalizar, a palavra de Deus fala que há vasos para honra e vasos para desonra. Há vasos que poderão ser usados por Deus e há vasos que não poderão ser usados por Deus. A pergunta é, você pode ser usado por Deus? Eu não estou aqui falando que eu sou perfeita, imagina. A palavra de Deus fala que bom só tem um. Quando perguntaram para Jesus se ele era bom, o próprio Jesus respondeu que bom era somente o Pai. Perfeito nós não somos, você não é perfeito. Nós nunca chegaremos à perfeição, só chegaremos à perfeição quando recebermos um corpo glorificado no céu. Mas você precisa caminhar cada dia para ser aprovado por Deus. Então que hoje você dê um passo para ser aprovado por Deus. Quer ser a cura, quer ser a resposta para as pessoas? Primeiro você precisa ser aprovado. Uma pessoa bem próxima nossa, mudou do nosso país e foi morar em outro país. E, infelizmente, aquela pessoa mudando de país começou a ser educado porque estava em outro país e falou, todos os brasileiros são mal educados. Eu falei, não, mal educado é você. Porque se você fosse já uma pessoa educada, você seria uma pessoa educada dentro do Brasil ou fora do Brasil. Você não jogaria lixo no chão no Brasil ou onde você está morando hoje. Se você é cristão, você tem que ser cristão dentro da igreja ou fora da igreja. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Eu sei que o tempo já está bem escasso. Mas eu gostaria de orar por você que hoje quer ser esse padrão de Deus. Talvez você já esteja se esforçando, já esteja firme em Deus. Talvez você já esteja com a devocional em dia. Talvez você esteja bem. Mas você quer melhorar para o Senhor. Se você é essa pessoa, eu gostaria de te convidar a vir dar um passo aqui na frente, para nós orarmos juntos. Se você quer de fato, fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor no reino. Eu quero me esforçar, eu quero ganhar novas pessoas para Jesus. Senhor, eu quero ser uma pessoa que seja exemplo onde eu estou. Eu quero ser exemplo na sociedade. Eu quero ser exemplo onde eu estou dentro da minha casa ou fora da minha casa. Senhor, eu quero ser padrão e modelo para as pessoas dentro da igreja. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos juntos.
para que você alcance níveis mais altos, para que você conquiste novas pessoas, para que você traga novas pessoas para a sua igreja, para que de fato a sua igreja venha crescer e multiplicar através do seu testemunho, para que a sua célula venha crescer através da sua vida, para que os seus discípulos reconheçam que você é um homem e uma mulher de Deus, para que os seus pais vejam que você é um jovem, um homem, uma mulher que conhece a Deus, para que a sociedade seja mudada pela pessoa que você é em Deus. Gaste um minutinho para você orar, só ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser aprovada pelo Senhor. Ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ser aprovado. Eu não quero chegar no final dos dias e ser reprovado pelo Senhor. Ore ao Senhor. Você que está na sua cadeira, se você pode, do mesmo sexo, por gentileza, abraçar a pessoa que está do seu lado. Não abrace uma moça se você é um rapaz. Abrace essa pessoa que está do seu lado e ore por ela. Ou ore por ele. Que a nossa vida seja um padrão na sociedade. Que a nossa vida seja um padrão fora da sociedade. Que nós venhamos a ser pessoas curadas para trazermos a cura para outras pessoas. Que nós possamos ser pessoas transformadas para que possamos transformar outras pessoas. Que a sua vida seja transparente diante do Senhor. Comece a orar, gaste apenas um minuto, só um minuto. Ore ao Senhor. Se você precisa mudar alguma coisa, ore aquilo que precisa ser mudado. Talvez a sua leitura da Bíblia não está em dia, talvez a sua oração não está em dia. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um diante do Senhor. Pedimos a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor. Eu não estou aqui num posicionamento melhor do que ninguém, porque eu careço das tuas misericórdias, eu careço do teu perdão e eu preciso do Senhor tanto quanto qualquer um. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha e mude as nossas vidas, que o Senhor mude o nosso coração. Nós precisamos ser mudados diariamente. Nós precisamos de glória em glória sermos transformados pelo Senhor. Pedimos, ó Pai, para que a tua graça, a unção do Senhor, o teu bálsamo desça sobre nós, sobre as nossas atitudes, para que as pessoas vejam e reconheçam quem o Senhor é em nós e através de nós. Eu peço, Senhor, a visitação do Senhor, ó Pai, em cada casa, em cada lar, em cada família. Declaramos, ó Pai, que essa igreja vai impactar essa cidade. Nós declaramos, ó Pai, que esses jovens ganharão muitos outros. Eu quero abençoar, ó Pai, aquilo que nós temos visto na nossa igreja. Senhor, a porção do Senhor que tem derramado sobre as nossas igrejas, sobre os nossos ministérios. Senhor, a proporção, ó Pai, que o Senhor fala que o Senhor acrescenta. É o Senhor quem multiplica. Eu venho te pedir sobre essa igreja, sobre esses jovens, que haja crescimento, que haja multiplicação. Que onde houver cada um deles, aí haja a tua presença. Aí haja a tua direção, haja um fogo que venha incendiar essa cidade. Eu venho te pedir, ó Pai, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, que haja uma liberação do teu Espírito Santo, para que novas pessoas venham nessa cidade, entrem nesta igreja, e eles venham crescer e venham multiplicar. Eu peço, Senhor, a unção do Senhor sobre este lugar. Você que faz parte dessa cidade, estenda sua mão ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, e clame ao Senhor agora. Se divida, se você está desse lado, se posicione as suas mãos e comece a orar por essa cidade. Ore por essa cidade. Estenda as suas mãos sobre essa cidade. Ore por essa cidade. Comece a orar para que novas pessoas entrem nessa igreja. Comece a orar para que novos jovens entrem e sejam transformados. Comece a orar para que essa igreja venha impactar essa cidade. Comece a orar para que a sua vida venha impactar essa cidade. Comece a orar. Senhor, cada pessoa que saiu dessa cidade, Senhor, o que saiu dessa igreja, pessoas, ó Pai, que estão entrando dentro dessa cidade, pessoas, ó Pai, que uma vez abandonaram o teu nome, nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, pela fé, declaramos, ó Pai, que essas pessoas vão retornar a essa igreja.
Se você lembra de alguém que saiu da sua igreja, comece a orar por essa pessoa. Se algum jovem saiu dessa igreja, ore por ele agora. Você é a resposta de oração para essa pessoa. Então ore por essa pessoa. Senhor, nós queremos orar por cada um que saiu dessa igreja. Nós declaramos em nome de Jesus que haja um trabalhar do Teu Espírito em cada coração, em cada mente. Senhor, toda cegueira espiritual, todo bloqueio na mente, tudo, Senhor, que veio contra a Tua palavra, qualquer confusão na mente, nós declaramos, ó Pai, que seja destruído agora em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que os filhos pródigos retornem às suas casas. Nós declaramos, ó Pai, crescimento no meio desses jovens. Nós declaramos, ó Pai, que esse grupo vai crescer e vai multiplicar e vai impactar essa cidade com o Teu poder através da vida de cada um. Nós declaramos, ó Pai, que eles irão além dessa cidade. Nós declaramos, ó Pai, que essa igreja irá atingir as nações. Assim como o pastor, ó Pai, está hoje em Israel pela fé. Nós declaramos, ó Pai, que essa igreja irá aos 4 cantos, ó Pai, em nome de Jesus. Irão estender as tendas, irão multiplicar, irão crescer. Discípulos e mais discípulos serão alcançados através dessa igreja. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, crescimento e multiplicação nessa igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor acrescente, que o Senhor estabeleça, ó Pai, os Teus princípios, que o Senhor venha, ó Pai, e reine, e que em nome de Jesus, cada jovem, Senhor, ganhará outro jovem para o Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, cada um que tem um chamado, irá muito além, muito além, muito além. Queridos, eu só quero fazer uma última oração. Se você tem um chamado de Deus, talvez você já exerça o seu ministério. Todos somos chamados a vários, diversos ministérios. Mas se você tem um chamado, se você tem um desejo de servir ao Senhor de alguma forma, eu gostaria de te convidar. Se você já está na frente, permaneça na frente. Mas se você é essa pessoa que tem um chamado, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. Se você reconhece que Deus te chamou para algo, para qualquer ministério, eu não sei, pode ser algum ministério, eu gostaria de pedir que você que está aí sentado, você coloque a mão atrás de uma pessoa que está aqui na frente, que tem um chamado. Então, se você tem um chamado de Deus, ou você que está aí, coloque a mão atrás dessa pessoa que tem um chamado. Você que está aí na cadeira, por gentileza, ore por essa pessoa que está aqui na frente. Ore por essas pessoas. Ore por eles. Senhor, nós queremos abençoar o ministério de cada um. O chamado vem do Senhor. É o Senhor quem cria, é o Senhor quem estabelece, é o Senhor que levanta, é o Senhor quem derruba. É o Senhor quem faz todas essas coisas. Nós queremos abençoar a cada ministério. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor os leve além, uma dimensão do Teu Espírito Santo. Nós declaramos, ó Pai, que eles possam ir muito além, ó Pai, que eles saiam das 4 paredes. Nós declaramos, ó Pai, aqueles que são chamados às nações, eles irão às nações. Aqueles que têm seus chamados pastorais, aqueles, ó Pai, que são chamados, ó Pai, até mesmo dentro das igrejas locais, a qualquer um, ó Pai, que tem um chamado do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame a sua bênção, que o Senhor estabeleça e que o Senhor faça muito mais. Nós declaramos, ó Pai, que a unção que vem do Senhor seja repartida sobre cada um deles e que haja uma unção do Senhor. Traga meios, ó Pai, possibilidades para que o ministério seja estabelecido, assim como o Senhor tem levado as nossas igrejas, ó Pai, aos 4 cantos dessa terra. Eu declaro, Senhor, e profetizo que eles irão aos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, dê um aplauso ao Senhor. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Eu vi os Teus milagres, eu vi a Tua voz, conheci Tua verdade e tudo que tens pra nós. Não posso mais voltar atrás depois do que vivi, pois Tua graça só me
O que eu preciso aqui